a mesa redonda, Conhecendo o Autismo, Conceitos e Direitos. Muito obrigada por se inscrever e por escolher nosso grupo. Esse grupo é fruto do curso de aperfeiçoamento em políticas públicas e o gerenciamento de processos inclusivos, um olhar para o autismo. Então, nós somos a turma de breves, as participantes são todas servidoras públicas. Quem puder acompanhar aí no slide, está aí a nossa identificação. Eu que vos falo, professora Simena. Temos também a professora Manuela Vieira, a professora Edivana Vieira, a professora Alina Miranda, temos a psicóloga Nayara Salomão, e temos a Vívia Soares, que é assistente social da SEDUC. Então, peço que todos, como já atenderam o pedido, que desliguem o áudio, desliguem a câmera, para que a gente possa iniciar já com as nossas palestrantes, tá? Ok? As perguntas, elas serão feitas pelo chat, tá? Então, se no momento que a nossa palestrante ela estiver falando e você tiver alguma dúvida, você vai logo colocando, tá, no chat, que a professora Vivi e a Alzira, ao final da fala das duas palestrantes, nós vamos repassar para elas, tá, ok? Aqui fica mais dinâmico, assim, no final de cada fala. Combinado? Todo mundo aí ok no chat, só para ter certeza que entenderam. Então, primeiro, nossas palestrantes falam, as duas, e em seguida nós faremos as perguntas. Podem colocar no chat, fiquem à vontade, que nós estamos lendo as perguntas de vocês, tá bom? Então, a nossa primeira palestrante, ela já está aí, está com o vídeo dela ligado, dá um oizinho aí, Nayara. Ela mesma, né? Ela atua como psicóloga no Sistema Penitenciário do Estado do Pará e em clínica particular, formada em pós-graduação no curso de gerenciamento em políticas públicas e processos inclusivos, um olhar para o autismo, atualmente fazendo a capacitação e avaliação psicológica interna, especialista em docência de ensino superior, membro voluntária da Comissão Judicial de Breves e da ONG MI, Movimento pela Inclusão no Marajó. Neste ano de 2021, foi selecionada a concorrer à 18ª edição do Prêmio Inovária. Parabéns, Nayara, estamos torcendo por você. Já atuou no CREA e psicóloga também do esporte no Estado do Pará. Então, nossa colega terá 20 minutos para apresentar um pouquinho sobre o tema, né? Conceitos gerais do autismo e os marcos do desenvolvimento. É com você, Nayara. Fique à vontade. Obrigada, Simei. Obrigada também pela participação de todos, desde já. Para mim é uma honra poder apresentar esse assunto tão importante para toda a sociedade e propriamente para a nossa região do Marajó, que tudo é muito difícil, que tudo é muito escasso, né? Tudo muito dificultoso mesmo. E para início de conversa, a gente pode falar aqui sobre os conceitos e os marcos de desenvolvimento de forma sucinta, porque nós temos pouco tempo, mas eu acredito que vamos contemplar melhor o assunto nas perguntas. Então, esse evento foi para vocês, e vocês são aí a estrela, né, desse seminário. Nós estamos aqui apenas como facilitadores. Para início, então, vamos iniciar com aquilo que a gente é mais diário da nossa vida. Hoje em dia, a gente por falar muito, né, sobre autismo, e muitas pessoas acabam agindo de forma preconceituosa ou acharem que autismo está na moda, é uma epidemia de autismo, estamos vivendo epidemia de autismo, e não é bem isso. Esclarecido que o autismo tem história de conceitos, quanto de critérios diagnósticos e características. E iniciou basicamente em 1911, com Eugene Bleu. Esses nomes são bem complicados, né, da gente citar. Pela primeira vez ele empregou a palavra autismo. A palavra tem origem grega, e que vem e fica auto,
é altos, então, é aquela pessoa que entende que tem o mundo dela, que vive no mundo dela. Então, a partir desse entendimento sobre a palavra, também houve aí vários médicos que se debruçaram para pesquisar sobre o autismo. Em 1940, propriamente com Leo Kanner, que é um psiquiatra infantil, ele descreveu como um transtorno o autismo infantil. Após isso, Hans Asperger descreveu como um transtorno semelhante, que se tornou conhecido como a síndrome de Asperger. Ele deu propriamente a síndrome ao nome dele, Asperger. Mas só em 1944 que o DSM-3 ele reconhece, então, o autismo como doença. E a partir disso, houve evoluções no DSM-4, algumas coisas, critérios e características caíram por terra, e no DSM-5 já reconhece como um transtorno do espectro autista. Por que esse nome espectro? Porque existem várias formas de se identificar, de se diagnosticar a partir dos sinais de cada criança. Próximo slide, por favor. Então, no DSM-5, ele conceitua o transtorno do espectro autista como TEA. Então, quando a gente for falar aqui durante a nossa apresentação, TEA significa transtorno do espectro autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento de início precoce e com causas multifatoriais. Ou seja, é uma alteração na formação do sistema neurológico, e essa formação ela acontece desde a vida intrauterina, ou seja, dentro da barriga da mãe, a criança já começa essa formação no desenvolvimento. E continua até a primeira infância, que são, então, a fase mais importante de se diagnosticar e de se verificar os sinais de autismo. Não se sabe ainda em que momento ocorrem essas alterações, mas que os primeiros sinais do TEA ocorrem precocemente, e que envolve aí 3 critérios fundamentais, sejam eles dificuldade de comunicação, por déficit no domínio da linguagem, dificuldade na interação social, padrões de comportamento, interesses e atividades restritas e repetitivas. Então, essas 3 características, esses 3 critérios, eles podem aparecer de forma isolada, ou eles podem aparecer de forma conjunta. O que vai diferenciar isso é justamente uma observação. Como é que a gente vai diagnosticar autismo? Existe algum teste? Existe algum exame de imagem? Não. O autismo, até então, ele é um diagnóstico puramente clínico. Então, base da nossa observação clínica, observação social, observação da família, observação da escola, principalmente na escola, porque é aí que a criança ela começa a ter outros meios de sociabilização, além da família. Próximo slide, por favor. E seguindo esses critérios, as crianças elas podem apresentar níveis, né, de comprometimento, que daí sugere-se um suporte para cada nível. O nível 1, né, e aqui, gente, é de forma didática que a gente está apresentando isso, né, só para a gente conseguir repassar para vocês esses critérios, esses níveis de suporte, na verdade. É o nível 1, que é o considerado leve, que necessita de suporte. Nível 2, que é o moderado, ele necessita de suporte também, mas de forma substancial. E o nível 3 é considerado o nível severo, que necessita de muito suporte substancial. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar nos slides. Dentro dos slides, a gente tenta colocar aqui o que mais é importante observar na criança, e a gente sempre indica que todos os níveis querem suporte, não é porque o nível leve que a gente não vai deixar de lado, a gente vai achar que a criança não precisa, que a criança não tem direitos.
Isso a gente vai até falar na próxima apresentação da colega Edivana. E também falar a vocês que todas as crianças elas precisam ser olhadas de forma inclusiva, com respeito, com carinho, não só ela, como também as famílias. É difícil a gente diagnosticar, eu falo enquanto psicóloga, fazer um laudo de uma criança que tem um nível leve, porque eles são sutis de apresentar. Geralmente, famílias, quando chegam para nós com crianças que apresentam sinais de autismo leve, elas vêm com aquela tristeza, porque já viram de outros médicos, de outros profissionais, dizendo o seguinte: espera, cada criança tem o tempo dela, cada criança apresenta a fala adequada ao momento dela. Não, porque teve alguém em família que falou muito tarde, então ela pode puxar para esse parente. Isso não existe. Toda criança, ela precisa alcançar os marcos do desenvolvimento respectivos à idade dela. Próximo slide, por favor. E com isso, a gente pode ter uma noção sobre se ela está ou não apresentando dificuldades ou algum comprometimento, seja ele em TEA, seja ele em qualquer outro transtorno na infância. Nayara, mas como é que eu consigo observar isso? Bom, eu poderia aqui dar um slide sobre os instrumentos de rastreio, né, que a gente utiliza enquanto psicólogos, enquanto psicopedagogos, enquanto neuropsicólogos, enfim. Mas esses instrumentos podem ser de difícil acesso a vocês, apesar, né, de a gente encontrar na internet muita coisa, e aí é um ponto a se observar. O que a gente vai encontrar na internet? A gente também encontra muita desinformação, e aí atrapalha nosso entendimento. Então, nós trouxemos aqui a caderneta da criança, ela tem em edição de menina e de menino, que pode ser aí um auxílio para quem trabalha na saúde, na educação e na assistência social. Você, enquanto servidor, você pode solicitar a essa família que qualquer atendimento que chegue a você, seja na escola, seja na saúde, nos postos de saúde, peça essa família que leve essa caderneta junto, porque lá está as informações necessárias que aquela família precisa anotar, fazer suas anotações, ou então o ACS, que está propriamente trabalhando diretamente com aquela família, pode orientar essa família a observar essa criança se ela apresenta esses marcos de desenvolvimento. Próximo slide, por favor. No próximo slide está um exemplo, na página 79, sobre os marcos de desenvolvimento. A primeira coluna está falando sobre os marcos, e a segunda coluna diz como pesquisar esses marcos na criança. E na terceira coluna está ali os meses, tá? Não está em anos, tá bom? Toda a idade da criança ela é observada em meses, então os marcos de desenvolvimento eles são observados em meses. Então, cada marco de desenvolvimento tem ali 4 linhas, eles estão coloridos, e ao lado você coloca, olha, foi observado, P de presente, marco presente, ausente, marco ausente. Então, você vai fazendo as anotações, você servidor, professor, você família, para fazer essas anotações, porque quando chegar no posto, olha, essa criança aqui não apresentou esse marco de desenvolvimento adequado, a criança não indica para o que ela quer. Isso aqui já é um sinal de alerta, não é para diagnóstico, mas é um sinal de alerta. Próximo, por favor. E aí, os acompanhamentos do desenvolvimento nessa caderneta, eles são até 11 anos. Então, houve edições anteriores, de 2018, que já começaram a se trazer mudanças. Essa é a edição de 2020. Para crianças que nasceram antes de 2018, que talvez não tenham essa caderneta, é possível que o profissional da saúde disponibilize essa caderneta atual para que aquela família possa fazer acompanhamento, tá bom? Não necessariamente tirar, passar as informações da vacinação para essa atual, mas que ele possa ter essa nova edição para acompanhar esses marcos de desenvolvimento. Próximo, por favor. Olha, aqui eu coloquei até os 3 anos e meio, porque são as idades iniciais que a gente precisa observar. Quanto mais cedo a gente observar esses sinais de alerta, melhor, porque daí a gente começa a fazer uma intervenção, um tratamento mais adequado. Próximo, por favor.
Nayara, e agora? Eu percebi alguma coisa, né, de alerta nessa criança. O que é que eu vou fazer com essa criança? Para onde eu vou encaminhar essa criança? Bom, nós pesquisamos sobre a rede de atendimento do município de Breves. Eu não sei como funciona a rede de atendimento mas em outros municípios, mas acredito que seja semelhante. Mas como Breves é polo, né, do Marajó, a gente tem isso como base. O CAPES aqui de Breves, ele no papel funciona como CAPES 2, tá? Mas estruturalmente as equipes, elas são formadas baseadas no CAPES 1. Então, a nível de demanda, esse CAPES ele não consegue atender, né? Então, mas aí é uma busca de nós, servidores, junto aos gestores, buscarem essa reestruturação para melhor atender essas demandas. Nós temos também os hospitais, o Hospital Municipal Maria Santa Teresa Rosa Franco, né, conhecido como Hospital Municipal de Breves, e o Hospital Regional Público do Marajó, né, conhecido como Hospital Regional. E também temos a Estratégia de Saúde da Família, que são os postos de saúde, que são referências aí de cada bairro. Cada bairro tem o seu posto de saúde, né, então o mais próximo do seu bairro. Mas a criança ela apresenta de um suporte substancial, ela precisa de um suporte, de uma intervenção mais especializada, porque ela apresenta comorbidades. Então, para onde eu vou encaminhar essa criança? Nós temos os serviços aí de tratamento fora do domicílio, TFD. No tratamento fora de domicílio, nós temos o CI e o NATEC, eles recebem essas demandas a nível de estado. O CI é o Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação. E o NATEC faz parte também aí da rede do CI, que é o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista. Nayara, mas eu gostaria que... Não tenho como sair de Breves, eu não tenho como... não consegui o TFD, como é que eu faço? Agora, a gente tem que se voltar ao nosso município e dizer assim, olha, médicos, vocês podem diagnosticar o autismo, desde que vocês tenham formação para isso, capacidade, conhecimento para diagnosticar. Laudo, qualquer profissional pode dar a nível de saúde. Por exemplo, eu posso dar um laudo voltado ao transtorno do espectro autista. Eu posso dar, mas o diagnóstico é do médico. Às vezes o médico não dá por se sentir realmente inseguro, não sabe o que identificou, mas ele precisa ali também de uma equipe multiprofissional que possa auxiliar ele. Quando ele vê que esse relatório foi composto por neuropsicólogo, por um psicólogo, por um TO, né, terapeuta ocupacional, por um fono, e eles falaram no seu relatório que identificaram sinais, esse médico ele tem mais condições e suporte para dar um diagnóstico favorável. Eu espero que eu tenha alcançado, né, os conceitos e características por enquanto, e espero aí que nossas perguntas possam abranger ainda mais o assunto. Agradeço. Obrigada, Nayara, pela sua excelente fala nesse momento. Agora, eu gostaria de chamar a professora Edivana Vieira, já ligou a câmera dela, não é isso? Ela é pedagoga, especialista em sociedade e políticas públicas, especialista em Braille, Libras, com ênfase em educação inclusiva, idealizadora e presidente do Movimento pela Inclusão no Marajó, MIM, e professora de Educação Especial do município de Breves e também da SEDUC Pará. Nesse momento, eu passo a palavra para você, Edivana, que vai falar um pouco sobre algo muito importante, que é o direito da pessoa com TEA. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. Estão me escutando? Estão me escutando? Sim, professora, estamos. Sim. Então, normal, Edivana. Hoje nós vamos dar continuidade sobre a fala da nossa querida Nayara Salomão, que falou tão bem sobre os conceitos sobre o autismo. Né? Então, a gente vai agora dar ênfase com relação a leis, né, a direitos de pessoas com transtorno do espectro autista, tá certo? Então, por que nós pensamos em abordar esse tema, né, de direitos para servidores? Justamente porque nós temos, dentro da nossa função e da nossa formação,
seja qual ela for, né, essa questão social de orientar, certo? Então, nós, como servidores públicos, a todo dia, a todo momento, estamos escutando pessoas, né, familiares, a comunidade em geral que nos procura enquanto servidores. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre a Lei 12.764, de 2012, mais conhecida como a Lei Berenice Viana, tá? Essa lei, ela institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Então, essa lei ela foi um marco, né, para as pessoas com autismo e seus familiares. Por quê? Porque até então, antes dessa lei, não havia assegurado se a pessoa com transtorno do espectro autista era uma pessoa com deficiência, né? Então, foi a partir dessa lei, 12.764, no seu artigo 1º, né, que veio dizer que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência, certo? Então, a partir daí, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela passou a ter direito a um arcabouço de legislação, né, de garantias, e até mesmo de garantias de políticas públicas, certo? Em virtude da lei. Pode passar. E continuando, né, nós vamos também abordar sobre a Lei 9061 de 2020, que é uma lei, um marco também no estado do Pará, né? Foi a primeira lei realmente voltada como uma política para as pessoas com autismo e seus familiares. E aí, nessa lei, que institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, né? Dentro dela, cria o Sistema Estadual de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Dentro dela também vai criar um Conselho de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. E também ela vem falar sobre a expedição da Carteira de Identificação de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, que é a CIPTEA, tá certo? A gente vai discorrer mais à frente. Pode passar. E é interessante falar dessa lei, gente, dessa lei, né? Porque foi uma luta de familiares dentro do estado do Pará, certo? E, inclusive, a partir de um movimento que houve na Assembleia Legislativa, né, de pais, de familiares, de associações, de ONGs, de movimentos, e a partir de tudo isso se deu essa lei, né? E também a partir desse momento, desses movimentos, no estado do Pará, foi criado a Coordenadoria de Políticas Públicas para as pessoas com autismo, dentro do estado do Pará. Enfim, então nós vamos tratar aqui do capítulo 3, tá? Do artigo 3º dessa lei do estado do Pará, né? Onde ela vem falar que são direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, entre outros, a vida digna, a integridade física e moral e o livre desenvolvimento da personalidade, vem falar da segurança e do lazer da pessoa com autismo. Ela vem falar também sobre a proteção contra qualquer forma de abuso ou exploração voltado para a pessoa com TEA. E ela também vai discorrer sobre o acesso a ações e serviços de saúde que garantam a integridade, ação integral às necessidades e saúde. Pode passar. Então, nós escolhemos esse artigo porque, né, dentro desse artigo, do artigo 3º, ele vai dar garantia de quê? De um diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Olha só, né? É um artigo muito importante, principalmente para nós marajoaras, né, que nós sabemos que, infelizmente, no nosso Marajó, em breves, que a gente está hoje tratando sobre breves, mais sobre o Marajó, nós temos ausência de profissionais especialistas, não é verdade?
Então, há pouco, a doutora Nayara, ela falava do diagnóstico precoce, né? E aí, a partir do momento que um médico ele dá um diagnóstico, mesmo que de forma não definitiva, ou seja, não fechado o laudo, essa pessoa ela já passa a ter um arcabouço de direitos, né? Ela já passa a poder dar entrada no passe livre, que é um direito, né, da pessoa com deficiência. Ela já pode ir na assistência social. E aí, por exemplo, o passe livre já vai colaborar para que essa pessoa tenha acesso à isenção da passagem, ou seja, ela precisa ir lá em Belém levar essa criança para recorrer atrás de um diagnóstico, ela já vai ter esse suporte. Entenderam? Então, o diagnóstico precoce, ele é muito importante para a criança com autismo, né? Ou hipótese ainda que a gente possa dizer. Por quê? Porque a partir do momento que essa criança tem esse diagnóstico, vai estar assegurado nessa lei que ela vai necessitar de um atendimento multiprofissional, do psicólogo, do fonoaudiólogo, do assistente social, né, do terapeuta ocupacional, tá certo? Por quê, né? E é interessante a gente falar da lei, mas recorrer para o que diz a ciência e para a nossa comunidade. Então, é comprovado cientificamente que quanto mais cedo as crianças terem acesso a esses profissionais, com certeza eles ajudarão a essa criança a se desenvolver, tá certo? Então, é importante a gente também fazer uma reflexão acerca do nosso município, como anda, né, de acordo com a lei, esse atendimento para as pessoas com autismo. Será que nós temos essa equipe multiprofissional na área da saúde? E a lei também vem dizer que é importante que se tenham informações em algum local, né? Olha, a carteirinha de saúde, é importante que tenham informações que vá auxiliar no diagnóstico das crianças, né? Ou da pessoa com autismo, seja na escola, seja na área da saúde, seja na área da comunicação social, mas em algum local deve ter informações que auxiliem o diagnóstico da pessoa com autismo e o seu tratamento. Então, a partir do momento que a criança tem o diagnóstico, ela passa também a ter acesso à assistência farmacêutica. Não sei se vocês sabem, mas as crianças com autismo, elas têm, muitas necessitam de medicamentos, né? Medicamentos, e esses medicamentos é importante que a família tenha acesso. E aí você encontra uma pessoa, por exemplo, com uma família com autismo, tem uma criança, está necessitando dessa medicação, né? Vamos ver, vamos orientar onde tem, qual é a farmácia, né? Se é na farmácia popular, que muitas vezes pode estar lá, ou em outras farmácias, mas que é interessante a gente conhecer, né, que essa pessoa com autismo ela tem direito à assistência farmacêutica. E também tem direito à orientação nutricional adequada, tá? Muitas crianças com TEA, elas apresentam restrição alimentar, certo? Então, é importante que ela tenha acesso ao nutricionista e essa orientação adequada. E também, segundo a lei, diz que é necessário orientação aos pais, familiares e outros responsáveis pelos cuidados das pessoas com autismo. Então, é de fundamental importância que essa família ela tenha informações, né? A gente encontra muitas famílias desesperadas, porque não sabe onde buscar o diagnóstico do seu filho, onde é que eu posso encontrar no nosso município de Breves, qual é a rede. Então, as famílias elas precisam dessa informação, as famílias elas precisam dessa orientação, elas precisam ser acolhidas, tá certo? Pode passar. E aí, né, a partir do momento que ela tem um laudo, ela pode ter acesso a outros direitos e garantias, como, por exemplo,
a educação inclusiva, né? A educação é direito de todos, tá? A educação é direito de todos, mas a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela tem direito a outros profissionais, como, por exemplo, professor de apoio, né? O cuidador, o professor da sala de recurso multifuncional, certo? E aí nos diz também que, inclusive, ao ensino profissionalizante, ele tem acesso, tá certo? E também a lei garante a moradia, inclusive a residência protegida, né? Tem direito ao mercado de trabalho, garantido por políticas públicas que incentivem o emprego de pessoas com autismo, campanhas de conscientização, orientação, reconhecimento, que as empresas atuem nesse sentido. Então, a lei vem dizer que ela tem direito ao mercado de trabalho, tá certo? Ao emprego, né? A campanhas de conscientização dizendo que a pessoa com autismo ela é capaz, né? E que as empresas passem a trabalhar ofertando as vagas que é de direito delas, tá certo? E aí nós vamos também dizer, né, que tem direito à previdência social e assistência social. Ou seja, então a gente percebe o quão é importante o laudo, né, o diagnóstico para essa criança, tanto para ele se desenvolver, assim como para ele ter acesso às políticas públicas, tá certo? Pode passar. E aqui também, ainda dentro da lei, né, da lei estadual, que institui as diretrizes estaduais voltadas para as pessoas com TEA, a gente vai falar um pouco aqui da CIPTEA, né? O que é a CIPTEA? A CIPTEA é uma carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, tá? E qual é o objetivo dessa carteira, segundo a lei, né? É garantir a atenção integral, o pronto atendimento e a prioridade no acesso a serviços, políticas públicas, tá? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas com autismo, né, sempre dizem ela não tem cara, né? Outro dia uma senhora de um município me procurou que estava no correio. Olha, o meu filho, eu vou ter que buscar um laudo na minha casa. Por quê? Porque a moça está dizendo que ele não tem autismo porque ele não tem cara. Então, gente, é muito importante essa carteirinha, porque é algo que vai identificar a pessoa com autismo e também vai garantir, né, a prioridade, tá certo? E o pronto atendimento. Pode passar. E aí você pode também, se quiser se informar mais sobre a lei e a carteira do autismo, a CIPTEA, você pode acessar o site da CESPA, tá certo? E aí a gente vai aqui falar sobre a Lei 9.214 de 2021, também, que é uma lei estadual, tá? É uma lei muito importante. Por quê? Porque ela vem dizer, a partir dessa lei, que o laudo terá prazo indeterminado no estado do Pará. Então, para tudo se pedia um laudo. Vou na escola, meu filho é autista, você tem um laudo novo? Aí, não, tem 3 anos. Não vai valer, né? Eu vou lá buscar uma consulta. O seu laudo, ele está novo? Não, né? Só se você tiver o laudo atual. Então, essa lei, justamente, ela veio para desburocratizar, né? Até porque a gente não tem muitos profissionais, né, que possam dar o diagnóstico. Então, vocês podem pesquisar depois, se quiserem saber mais sobre a lei 9.214 de 2021, tá? Que dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista para os fins que se especificam no âmbito do estado do Pará. Pode passar. Aqui a gente traz uma importante lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, tá? O número dessa lei é 13.146 de 2015, tá certo? Ela vai falar um pouco da saúde. A gente também pegou
aqui uns artigos que falam sobre saúde, tá certo? Então, no artigo 18, tá, ele vai falar que é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência, em todos os níveis e complexidade, por intermédio do SUS, garantindo o acesso universal e igualitário, tá certo? E pode passar. Também ele fala sobre o direito da habilitação e reabilitação, que é um direito da pessoa com autismo, com deficiência, certo? Será que no nosso município nós temos essa reabilitação voltada para a pessoa com deficiência, né? A gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa refletir se o direito da pessoa com TEA ela está sendo assegurado no nosso município e no Marajó, tá certo? Então, aqui também eu peguei essa lei porque ela vem reafirmar o que a gente conversou, né, no artigo 15, que ela tem direito à avaliação da equipe multidisciplinar, né? Ela tem direito ao diagnóstico precoce, ela tem direito de uma atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas, né? A plena participação social da pessoa com deficiência. A gente não pode esquecer em nenhum momento, quando conversa de direitos, de políticas públicas, né? De não convidar essas pessoas a participarem, ou seja, elas têm que estar participando do processo de discussão, ela tem que estar lá falando por si, né, sobre os problemas que possam existir no município, tá certo? Pode passar. E aqui a gente vai finalizando, né, vai falar da oferta das redes de serviços articuladas, com atuação intersetorial nos diferentes níveis de complexidade para atender às necessidades específicas das pessoas com deficiência. Mas o que é isso, essa ação intersetorial? Né? É quando as secretarias, os serviços trabalham de forma em conjunto, né? Ou seja, eu estou aqui na educação, eu preciso do serviço da área da saúde, e a saúde deveria ter para nos oferecer, né? Para oferecer para a pessoa com TEA. Eu fui atendida, a pessoa foi atendida, tem o diagnóstico, vamos encaminhar para assistência social, né? Porque a partir desse momento ela pode precisar de um benefício. Então, o trabalho ele precisa ser intersetorial, tá certo? E aqui, para finalizar, dentro do artigo 15, nós colocamos sobre a prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, tá certo? Então, é direito da pessoa com deficiência, da pessoa com autismo, ter esses serviços perto da sua casa, próximo ao seu domicílio. Inclusive na zona rural, né, gente? Que a gente precisa conhecer o direito para também cobrar, né? Que a pessoa do meio rural, ela também tem direitos, né? Assim como nós que moramos na cidade, ela precisa desse atendimento a domicílio, né? Ou próximo da sua casa, tá certo? Respeitando a organização das redes atual de saúde, atenção à saúde, tá certo? Nos territórios e locais, né? E as normas do Sistema Único de Saúde do SUS. Tá? Então, aqui a gente trouxe a lei, né, para a gente fazer uma reflexão com o nosso município. E aí, professora, a senhora me diga assim, né, mas, professora, eu encontro toda essa violação de direitos. Eu conheço uma família, né, que ela chegou em determinado lugar, ela não foi atendida, não foi obedecido o direito dessa pessoa com deficiência. E aí a gente faz o quê? Né? A gente orienta, tá certo? Essa família a buscar o Ministério Público, a buscar a Defensoria Pública, a buscar a Comissão de Justiça e Paz, né? Que também tem sido uma referência, a buscar o movimento pela inclusão no Marajó, que tem sido uma referência na questão da busca dos direitos e garantias das pessoas com deficiência, tá certo? Então, a gente finaliza por aqui,
agradece, tá certo? E vamos continuar vigilantes nos direitos das pessoas com deficiência, gente. Nós, enquanto funcionários públicos, nós também temos essa função, né? De estar vigilante, de sermos fiscalizadores também, tá certo? Muito obrigada. Obrigada, doutora Nayara, obrigada, professora Edivana, por pela belíssima palestra, né? Primeiramente, sabemos o que é o autismo, como identificar, e depois desse momento procurar a rede de atendimento na saúde. E, claro, né, depois disso, como garantir isso? Através das leis, que a Edivana bem explanou sobre elas. Então, eu gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui, não é isso, professora Manuela? A professora Manuela fez uma lista aí, né? Nós temos uma sala bastante diversificada, não é isso, Manu? Sim, nós temos pessoas de Breves, de Afuá, de Castanhal, Melgaço, Curralinho, Chaves, Gurupá, Capanema, Vitória do Xingu e Bragança. Muito bem, muito obrigada, né? Estamos aqui nessa tarde conversando sobre o autismo. Então, obrigada pelos elogios, tá, meninas? Não sei se você estava acompanhando pelo chat, mas bastantes elogios acerca da palestra, não surgiram dúvidas, né? Mas a professora Natália, ela pediu a palavra. Então, professora Natália, a senhora ainda está aqui na sala? Já pode ligar o seu áudio, a sua câmera. Ela pediu a fala. Saiu? Ela saiu da... Eu acho que a professora Natália saiu. Então, surgiu uma pergunta aqui no chat. É isso? Marcelo, Gente, alguém mais? Marcelo Pimentel, ele fala, explique mais sobre a residência protegida. Oi? Então, olha só, gente, muitas pessoas, elas sofrem violações de direitos gravíssimas, né? E aí é importante que se busque essa residência protegida, né? A gente sabe que tem muitas pessoas com deficiência que elas sofrem, até mesmo dentro do seu seio familiar, né? Então, é importante que, a partir do momento que essa pessoa ela sofra essas violações, que possam se buscar, né, essas residências protegidas para elas. Muito bem, professora Divana. Alguém mais gostaria? Bom, não surgiram nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, apenas bastantes elogios, né? Que bom que todos estão aqui, estão satisfeitos com aquilo que ouviram. Então, gostaria de passar agora para a Nayara, para algumas considerações, e em seguida para a Edivana. Eu não sei se realmente a gente conseguiu alcançar, né, aquilo que a gente propôs, mas diante de tantos elogios, eu acho que sim. Diante disso, as minhas considerações por hora são voltadas ainda à garantia de direitos de crianças e adolescentes, e que, se porventura vocês, enquanto servidores, sejam eles da educação, da saúde, da assistência social ou de outros órgãos institucionais, que nós possamos ter um olhar atento a esse ser humano que tanto precisa de acolhida, precisa de atendimento, de um olhar inclusivo, de respeito, de amor. Quando a gente veste a camisa de servidor, a gente está ali como Estado. Então, a gente, mais do que nunca, precisa garantir esses direitos, porque é direito da criança e do adolescente ter as suas garantias, né, resguardadas, os seus benefícios atendidos. E se isso não acontecer, nós temos também algumas ONGs que ajudam nessa situação em Breves, que é a ONG MIM, Movimento pela Inclusão no Marajó, e a APAI. Elas fazem um serviço belíssimo, humanizado, de inclusão com todos, não é só com TEA.
e a gente pode unir forças para alcançar esses direitos, essas garantias. Ah, mas para onde eu vou, né? Como é que eu vou fazer? Se eu não quero ir no MI, eu não quero ir na PAI, eu sou de Gurupá, eu sou de Curralinho, eu sou de Afuá, o que é que eu faço? Procure o Conselho Tutelar. Ele é o órgão que vai fiscalizar se esses direitos das crianças e adolescentes estão sendo atendidos. Então, procure primeiramente o Conselho Tutelar, procure a Promotoria de Justiça, procure a Defensoria Pública do município de vocês para que isso possa ser atendido e diga a eles que tem lei, né, que essas leis já foram publicadas, existe lei para isso. E eles, mais do que nunca, enquanto agentes jurídicos e fiscalizadores da justiça, eles precisam fazer isso acontecer. Tá? Então, finalizo aqui a minha fala, agradecendo a participação de todos e que possamos aí juntos mudar essa realidade, transformar essa realidade, tornar aí o Marajó acessível, inclusivo. Obrigada. Obrigada, Nayara. Só um momento, Edivana. A Deivanice Silva, ela levantou a mão. Olá, Deivanice, né? Tá, você pode falar. O seu áudio. Agora, na verdade, sim. Era uma pergunta para a Nayara, né? Que ela é psicóloga, né? E assim, o pessoal do CI, né? Eles vieram aqui em Gurupá. E então eu fui lá, né? Me informar de várias situações, porque meu filho ele já tem laudo. Só que, como veio a pandemia, ele não foi chamado e acabou que excluíram, eu não sei como foi, o nome dele saiu do sistema, do CI, e aí tive que dar uma entrada, né, com um novo TFD, desde janeiro, da entrada, e até no momento não chamaram ele para nenhuma consulta, né? E aí, quando eu fui lá com ela, quando eles vieram aqui, eu fui lá com ela, e o que ela me falou que eu tinha que esperar o psiquiatra, né, vir aqui na minha cidade, porque a gente tem um psiquiatra que ele vem aqui no CAPES, só que ele está com 2 meses que não vem. Então, aí o laudo do meu filho é de 2019. E aí eu falei para ela, mas e aí a receita dele, né? Porque ele toma o Ritalina, e o Ritalina, vocês sabem que isso é aquela receitinha amarela, que aqui em Gurupá os médicos eles não dão, né? Então meu filho ele está sem tomar esse remédio, porque ele não teve nenhuma consulta. E em relação ao psicólogo, né? Eu falei assim, mas por que ele não foi chamado para nenhuma consulta com psicólogo, nem dessa parte de reabilitação, né? O que ela me respondeu é que eu teria que morar em Belém, né? No caso, porque são todas as semanas, são alguns dias da semana que é feito a reabilitação. Mas aí, tipo assim, ele fica, como eu moro longe, ele vai ficar sem nenhuma consulta do psicólogo, porque ele nunca teve nenhuma consulta, né? Era isso que eu queria saber da Nayara. Muito pertinente o seu comentário e a sua pergunta, Deivanice, obrigada. Aí em Gurupá, tem CAPES? Sim, tem CAPES. Você já procurou o CAPES? Eu já fui, uma enfermeira aqui, que ela é a coordenadora, e aí eu perguntei para ela, né, quando ele viria, ela não soube me responder quando ele viria, o psiquiatra, porque nem mês passado ele veio, e até no momento, hoje já é 21, e até no momento ele não veio ainda para o município. Ela não soube me dizer se ele ainda vem, né? Tá, então estamos falando aqui, é muito boa a sua pergunta, porque vai esclarecer a todos. Estamos falando aqui de 2 coisas. Estamos falando aqui da necessidade do laudo, que a Edivana acabou de explanar que não precisa, né, de atualização. Esse laudo que você tem já está ótimo, né, não precisa você atualizar por conta da lei que já temos. E outra, a avaliação psicológica, essa sim precisa ser atualizada.
o nosso conselho e assim as nossas capacitações que fazemos em relação à avaliação psicológica infantil em TEA, eles orientam que a gente tem que fazer de 6 em 6 meses uma reavaliação, porque ali existem questões de comprometimento que, por hora, devido às intervenções ou ao alcance daqueles marcos, né, a criança ela pode ou não apresentar aí algumas dificuldades ou não, algumas evoluções ou não. Então, a gente precisa fazer essas avaliações de 6 em 6 meses, que é para acompanhar justamente a evolução da criança. Quando eu pergunto para você se o CAPES ele tem psicólogo, esse acompanhamento ele pode ser feito no CAPES com psicólogo, tá? Mesmo que esse psicólogo não tenha uma especialização, uma capacitação em autismo, ainda assim é preciso que ele faça esse acompanhamento com a família, para justamente ver como é que está a questão da convivência familiar, da convivência social, tá, dessa criança ou desse adolescente, não sei quantos anos tem seu filho ou sua filha, mas que ele tem que acompanhar. O CAPS também, ele precisa ter um psiquiatra ou um médico. Se for o CAPS 1, precisa ter um médico com conhecimento ou capacitação em saúde mental, tá? Quando é CAPS 2, ele precisa ter o RQE, o Registro de Qualificação Especializada em Psiquiatria, tá? Então, acredito que Gurupá é CAPS 1, né? Mas precisa ter um psiquiatra. Outra situação que dentro do município pode acontecer. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Sim, Dentro do município pode acontecer. O município ele pode fazer um convênio com o COSEMES, e isso acontece nos ambulatórios, tá? Em breve tem um convênio que o COSEMES é aquele de telemedicina, em que o médico está lá na tela aparecendo, né? E o paciente está aqui do outro lado, mas está tendo aquela consulta online, tá? Aqui em breves, o que está acontecendo? Tem essa atividade do COSEMES por conta do convênio, e já tem um neuro atendendo. Ontem mesmo estive conversando com o coordenador do CAPES de Breves, e ele falou que já tem um neuro atendendo, então corre para Breves. Breves é polo, né? Pode conseguir fazer essa intervenção com você. Agora, a intervenção para que seu filho possa ser acompanhado diariamente, é preciso que, nosso município ainda não tem, vamos lutar para ter, porque parece que toda vez que não tiver, corre para o PFD, né? E a gente tem que lutar enquanto servidores para que isso aconteça. Tá? A gente precisa começar a se mover, a mostrar para os gestores que isso é possível de acontecer, que ele precisa capacitar nós servidores para a gente poder atender a nossa demanda, porque, mais uma vez, Breves é polo do Marajó, então a gente precisa fazer essa demanda, atender essa demanda justamente aonde você está agora, que é Gurupá, receber Gurupá e poder juntos caminhar aí para que isso não seja mais obstáculo. Ok? Ok. Sim. Assim, mas ele, no caso, ele tem que ter, né, essas consultas, né, com o psicólogo, né? Com certeza, ele tem que ter esses acompanhamentos, né? Como eu te falei, apesar do CAPS 1 talvez não tenha um psicólogo com especialização ou capacitação na área de autismo, mas ele precisa acompanhar vocês, né? Ele precisa acompanhar toda a família. O acompanhamento ele não é só com a pessoa com TEA, mas toda a família, tá? Mas aí no caso que esse daqui de Gurupá já vai fazer 2 meses que ele não vem, aí fica ruim a situação. Denuncia. Vamos denunciar. Obrigada, Devanice, pela sua pergunta, tá? Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Se você puder desligar o seu áudio, por favor, tá? Isso, ok. Nesse momento, eu gostaria de apresentar para vocês a nossa tutora da nossa turma, Rosemary Pires, e ela gostaria também de falar um pouquinho com todos vocês. Ela até colocou algo, né, no chat, então, a você repassa a palavra, Rose. Boa tarde a todos. Eu coloquei realmente essa informação aí, Nayara, referente ao laudo definitivo. Tá?
Esse laudo definitivo, ele passa a ser definitivo a partir da lei. Então, os laudos que foram emitidos antes, eles precisam serem atualizados. Entendeu? Então, a partir da lei, não, todos os laudos que forem emitidos a partir da data da lei, eles passam a ser definitivos. Aqueles antes que foram emitidos, eles realmente precisam passar por uma atualização. Tá? Isso está em lei, infelizmente, vai ser necessário, as pessoas que têm laudo anterior à lei, elas precisam atualizar. Tá bom? Ok, tudo bem, certo, esclarecido. Ok, queria, na verdade, era passar aqui para parabenizar a turma toda, né, os palestrantes, dizer que vocês arrasaram, estou muito orgulhosa de vocês, né, dizer que com grande a minha felicidade em ver do quanto vocês aprenderam, quanto vocês cresceram, né, na verdade não vocês, né, digo nós, porque a gente vive num processo de troca de aprendizagem, né, ninguém sabe tudo, ninguém é dono da verdade, a gente vive num processo de um trocando informações com o outro, acrescentando, né, algo na vida de alguém. Eu estou muito orgulhosa de vocês, de ver o quanto vocês cresceram, o quanto vocês se tornaram mega profissionais, né? Feliz de ver o alcance desse curso, o que ele alcançou a cada um de vocês, ver que realmente o objetivo do curso foi alcançado, que é tornar multiplicadores, né? Cada servidor ser multiplicador em seu município. Eu tenho certeza que o município de Breves, ele ganhou muitos servidores, multiplicadores, e que essas informações a respeito do autismo, elas vão cada vez crescer no município, o município vai ficar cada vez mais rico de informações e saber de fato os seus direitos, onde procurar, saber realmente a rede de atendimento. Quer dizer, hoje a comunidade de Brevense, ela está hoje atualizada no que diz respeito ao autismo. Graças a esse curso, graças a vocês, servidores, né, que estão dando voz, que estão dando essas informações serem repassadas. Eu estou muito grata, muito feliz com o que eu vi hoje nesse seminário. Eu me emocionei desde manhã, eu estou passando nas salas dos outros seminários. Teve salas que me arrancaram lágrimas, né? Porque falaram assim de um modo assim tão emocionante, tão assim, tão real, né? Não digo que vocês não passaram a realidade, claro, vocês explanaram de uma forma maravilhosa, de uma forma extremamente profissional, né? Nayara, uma mega profissional aí, uma psicóloga admirável, né? A professora Edivana, que tem todo o meu respeito e admiração, né? Que abraça essa causa aí, não só da pessoa com autismo, mas da pessoa com deficiência, de um modo geral, né? Que defende a nossa região marajoara, assim como eu, né? Eu também me orgulho de fazer parte deste movimento, que é o MIM. E, gente, eu estou muito feliz mesmo com o que eu vi, feliz com a apresentação de vocês, feliz de saber que vocês estão capacitados e realmente ser os multiplicadores maravilhosos que o Breves ganhou. Parabéns a todos. Muito obrigada, Rose. Obrigada pelo apoio, obrigada por acreditar, né, na Turma de Breve, dizer que nós temos pessoas aqui realmente que abraçam a causa. E a prova está aqui nessa sala, né, na tarde de hoje, mesmo online, nós já tivemos 49, 51 pessoas participando desse momento. Então, muito obrigada a você. Repasse também o nosso muito obrigado, GPA, por ter trazido também esse curso para nós, tá? Então, nesse momento, eu passo a palavra aqui para a nossa querida Edivana, que fará suas considerações. Então, gostaria muito de agradecer a cada um de vocês que participaram, né, que confiaram no nosso trabalho, e agradecer. Eu acho que é dessa forma que a gente consegue realmente fortalecer a inclusão, né? A partir do momento que a gente também divide nosso conhecimento, né, com as outras pessoas, né? E aí as outras pessoas vão dividindo esses outros conhecimentos com outras pessoas, e dessa forma a gente vai fortalecendo realmente, né, as políticas públicas, que é o nosso tema. E eu sempre digo assim que a gente continue vigilante, gente, principalmente se encontrar famílias com violação de direitos. Vamos todos juntos garantir o direito das pessoas com deficiência. Tá certo? Muito obrigada mesmo.
Foi uma grande satisfação em poder discutir esse momento, né, dialogar sobre esse tema, que é tão importante. Tivemos aí uma manhã, né, um dia bastante assim, de discussão, né? O dia ficou azul, as telas de computadores ficaram azul, né? E é justamente isso, que eles apareçam, né? Porque os direitos eles têm, cabe a nós também lutar juntamente com eles, né? Professora Renata, a senhora está online? Oi, estou por aqui. Fique à vontade, professora Renata. Não, eu não levantei a mão, não, mas já que deram essa oportunidade, né? A palavra de hoje é gratidão. Gratidão porque eu participei desde a manhã, já vou beber, participei desde a manhã de todas as atividades e me senti muito grata por todos esses momentos. Vai lá com a irmã, vai? Eu estou trabalhando em casa, professora online. Eu já estou indo lá, tá, filha? E foi um momento de gratidão, porque o município ele só tem a ganhar quando a gente começa a discutir todos esses pontos, né? Os educadores, fiquei muito feliz que eu encontrei muitos pais participando, muitos responsáveis participando, e aí foi uma mobilização muito linda mesmo. Trabalharam todos os momentos, em todos os pontos que a gente queria, desde a alfabetização até como é acolhida para essa família, uma linguagem tão clara, tão acessível. Então, a equipe que está organizando todas as mesas redondas, principalmente essa, teve muito cuidado em todos os detalhes, né, nessa acolhida, uma organização muito bacana. Parabéns, vocês foram excelentes. Só tenho gratidão. Que bom. É só complementar a fala da Renata, né? Que ela falou sobre a linguagem, né? De acessível. Realmente, isso foi unânime em todos os grupos, né? Que essa linguagem ela fosse, né, repassada de uma forma que todos pudessem entender. A gente que participa de formações, de seminários, a gente sabe que quando a gente ouve a fala de algum profissional, eles falam muito palavras técnicas aqui que a gente fica difícil, né, para quem não é da área de entender. Isso vocês tiveram todo o cuidado, né, de passar de uma maneira que fosse uma linguagem mais coloquial, de uma linguagem mais acessível a todos. Isso foi assim, um ponto muito importante na palestra de vocês. Parabéns mais uma vez. Muito obrigada, né? Ficamos muito felizes de conseguir alcançar nosso objetivo, de repassar nesse momento sobre o que é o autismo e principalmente os direitos, né? Esse é o principal, os direitos que eles têm. Eles só precisam realmente ter em mãos, né, ter pessoas como nós, né, para indicar esses caminhos, né? E aí eu gostaria de agradecer, em nome do nosso grupo, dizendo que foi uma alegria poder estar com você nessa tarde, que quem assinou a frequência, né, nós colocamos lá no chat, e com 40 dias mais ou menos, né, isso, Rose, 40 dias, o certificado será encaminhado para o e-mail de vocês. Então, o certificado lá da EGPA, né, muito chique, né, na Escola de Governança. Então, foi um prazer enorme estar com vocês. Vocês puderem ligar as câmeras de vocês para a gente tirar uma fotinha, né, para dizer o quanto nós somos felizes de estar com vocês nessa tarde, tá bom? Podem contar conosco, olha aí, pessoal. Muito bem, podem contar conosco, somos servidoras da escola, do Centro Aleph, do CREAS, não é isso, Nayara? Do CREAS, do CAPS, não? Mas nós temos CRB. o CREAS, CRB. Eu sou do Da presídio CESPA. de breve. Do presídio, Cimei. Ai, meu Deus, do presídio, desculpa aí, né? Da SEDUC. Da SEDUC. Temos, olha o pessoal de Melgaço aí. CESPA, né? Gurupá, CESPA. Gente, temos pessoas lá de Castanhal, pessoas mesmo de longe. Vitória do Xingu, Cimei. Vitória do Xingu, nossa, olha só. Vitória do Xingu. Portel, né? Bragança. Bragança, então, a nossa grande Capanema, felicidade. Afuá. São Afuá. Eliseu, Melgaço. Estamos chegando a voar. Minha, né? Vocês têm uma grande... A Edivana é mais conhecida no Marajó, né? Vocês sabem disso. Então, todo mundo dando um tchauzinho aí, né?
Muito obrigada. Tchau, gente. Fica o nosso eterno agradecimento para todas, e saiba que o Marajó é fortalecido porque temos pessoas assim como vocês, que Como abraçam nós. a causa, que abraçam a luta pela inclusão. Aplauso para todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Podem sair da sala. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada, viu? Dá tchau, filha. Tchau. Tchau. Oi, Milena. Milena, beijo, amor. Janice. Agora eu não sei sair. Eu não sei sair. Milena ficou nervosa, não sabe sair. Olha aí, Lousada. Mas eu sei. Quero deixar só o grupo na sala. Vamos para a reunião final, né? É, isso aí. Vamos para a reunião final. Estou esperando. Estão saindo aos poucos. Vai ser virtual, É, fica aí, Elzira.